Muito bem, meus amigos, vamos lá. Livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo. Nós estamos no capítulo 13, Decisões Felizes. Só para lembrarmos aqui, eu fiz uma consultinha rápida. Deixa eu pegar aqui para vocês, só um instante. Acabei fechando aqui a página. Nós iniciamos esse nosso estudo no dia 10/6. Então estamos completando quase 2 meses de estudos aqui desse livro tão interessante para todos nós, né? Mas vamos lá. Nós vimos então no capítulo anterior a visita a essa cidade da perversão e o trabalho feito com o irmão Anacleto e também uma equipe espiritual formada como destaque, né, pelo Filomeno, pelo Diocleciano, pelo Dilermando, desculpem, e também pelo médium Ricardo e sua mentora, o médium Ricardo em desdobramento, e ele então tinha por objetivo, participando dessa excursão, criar uma afinidade fluídica e psíquica com o Marquês de Sade, que se considerava como sendo o soberano dessa cidade, onde ele tinha ali toda a influência, toda a corte à sua disposição, uma corte, uma comunidade, na verdade, dedicada a esse comportamento tão desequilibrado, dedicado à vivência dessa sexualidade doentia. No final, após o diálogo, né, que a proposta era fazer com que o Marquês de Sade se dedicasse ele participasse de uma reunião com uma mulher, um espírito que fez parte da sua história, e o irmão Anacleto, então, conseguiu convencê-lo a participar desse encontro na casa espírita, naquele ambiente onde as reuniões estavam acontecendo, que era ali considerada, vamos dizer, a sede dessa atividade, né, desse trabalho de resgate que estava ali se desenvolvendo. Então ele aceitou, e conforme ele colocou para nós, né, ele disse, lá estarei às 2 da manhã. Então, e uma das preocupações que nós tínhamos também era se eles conseguiriam sair daquela cidade sem que eles tivessem algum tipo de impedimento. Bom dia, Marli. E a ameaça do Marquês de Sade, porque a gente lembrou, porque existe, né, uma autoridade moral e uma autoridade da violência, né, e como o Marquês de Sade, assim como sempre acontece nesses ambientes do mundo espiritual considerado inferior, nós temos então essa violência, essa imposição dessa força psíquica, dessa força fluídica e até mesmo esse temor que é imposto por esses líderes. E aí Filomeno ficou inseguro naquele momento, né? Porque claro que ele estava seguro pelo fato de estar acompanhado por aqueles espíritos, né, que mostravam essa elevação, mas é claro que sozinho, por exemplo, ele já não se sentiria tão confiante assim. Mas eles então, ameaçados pelo Marquês, e foi ali então convencido, entre aspas, de que não seria conveniente para o próprio Marquês a presença deles ali. Muito bem, no final então aqui, observei, porém, que a mentora e o médium Ricardo concentraram-se psiquicamente no rezeite que lhes captou a onda vibratória, reagindo quanto possível. Então ali tanto o Ricardo como a mentora focavam no Marquês de Sade, e nós podemos já então entender que já era uma preparação para a manifestação dele na reunião mediúnica, né? E bom dia, embaixador. E no final aqui então, após uma prece que foi realizada, né, a tarefa que se iniciava, assinalada por incertezas,
encerrava o seu primeiro passo com perspectivas muito felizes para o futuro. À medida que a madrugada avançava, anunciando o dia, cujo rosto começava a bordar de luz as sombras garças, deixamo-nos inebriar pela beleza da paisagem e entregamo-nos às reflexões em torno do amor de nosso Pai e sua sabedoria. Aqui então foi o final. E vamos lá, decisões felizes. A minha mente esfervilhava de interrogações que o momento não me permitia elucidar. Tantas eram as surpresas e as expectativas que não me podia manter na tranquilidade necessária, a fim de que as reflexões pudessem fluir harmônicas. Aqui a gente vai lembrar que, da mesma forma que o Filomeno trazia, a mente nesse estado de ebulição, com tantas dúvidas, com tantas expectativas a respeito do trabalho que se realizava, André Luiz também mostrou muitas vezes nos trabalhos essa mesma condição, porque era uma novidade, Ele que ia como um participante de uma caravana para determinadas tarefas, e ele observava tudo aquilo que era totalmente fora daquele círculo que ele estava acostumado. A visita à cidade pervertida transcorrera em tanta paz que me parecia surpreendente, em face da finalidade de que se constituía. Por outro lado, o contato com o Marquês deixava-me diversas questões que necessitavam de esclarecimentos. Isso porque, colhido de surpresa pela visita de um grupo expressivo, não detectado pelos seus asseclas, nem pelos demais vigilantes que se encarregam de guardar as defesas e entradas da estranha urbe, o que não deixara de produzir-lhe estranheza, mal-estar e insegurança. Outrosim, a informação em torno da senhora Keller chocara-o sobremaneira, desarmando-o e mostrando-lhe a fragilidade em que se refugiava. Essa senhora Keller, então, era exatamente essa pessoa que tinha uma relação com o passado do Marquês de Sade, que quando então o irmão Anacleto disse que ela, já sendo assistida, gostaria de encontrar com ele foi tomado de um choque naquele momento, porque ele realmente não esperava por isso. Então nós não conhecemos a história dela, mas certamente ali ele, que se mostrava como um grande soberano, se sentiu totalmente abalado no momento em que o nome dela foi então proferido, Como me lembrou, e era repreendido amorosamente algumas vezes, como também o próprio Filomeno, para que ele se mantivesse alerta, durante o desenvolvimento do trabalho. Compreendi, assim, a sabedoria do nosso condutor espiritual, que tomara as providências preventivas hábeis, evitando qualquer inesperado cometimento por parte dos dirigentes da infeliz comunidade, inclusive conduzindo os cães que amedrontavam as estranhas personagens que, ao defrontá-los, não ocultavam o receio que se lhes estampava nas faces macilentas e deformadas. Aqui só para a gente lembrar que 2 cães, 2 mastins, estavam sendo conduzidos por 2 espíritos com aparência jovem e serviam eles de segurança, vamos dizer, para intimidar qualquer tipo de ameaça que pudesse surgir no decorrer da viagem deles. Eles que se encontravam, digamos, camuflados para não serem percebidos pelo fato do normal naquela comunidade era a deformação perispiritual daqueles indivíduos, E eles, por sua vez, não traziam nenhum tipo de característica semelhante, mas usavam aqueles roupões, aqueles capuzes, para passarem despercebidos tanto quanto possível. Então aqui o Filomeno começava a mostrar como as coisas aconteceram com tal facilidade, que trazia realmente grande surpresa. O detalhe que a gente lembra é que não podia ser diferente. Apenas o Filomeno se sentia surpreso pelo fato das coisas terem acontecido com tamanha simplicidade. E aí, claro que a gente vai lembrar que o líder, os organizadores dessa excursão,
sabiam, né, tinham ali de antemão toda a compreensão do projeto que estava sendo ali implantado, né? Pois é, porque na verdade, né, a nossa relação aqui no mundo é uma relação que ela traz para nós muitos temores, por exemplo, pela violência física, pela violência moral, pelo exercício do poder que uns exercem sobre o outro. E quando chega no mundo espiritual, nós vamos naturalmente levando esse condicionamento. Se por acaso alguém te ameaça no plano espiritual, a primeira reação que a gente tem é o medo de que aquela violência, aquela agressividade nos afete, mesmo que não exista mais da forma como acontece aqui no nosso mundo. Por isso que esses espíritos então impõem essa força, sendo que eles poderiam simplesmente se desvincular um do outro. Mas esse elemento fluídico que nós vemos que existe, mas essa força moral e essa força mental que existe no plano espiritual, acabam também subjugando o indivíduo muito mais por esse condicionamento que ele leva, né? O domingo estuava de sol. O astro-rei espairava-se, dominador, dourando a natureza em festa. Após desfazer-se o grupo, permanecemos somente nós, Dilermando e o benfeitor, enquanto os demais amigos e a nobre senhora seguiram no rumo dos compromissos que lhe diziam respeito. E aqui, como sempre, né, sempre vem aquela grande interrogação. Quais seriam esses tipos de compromissos que esses espíritos, né, espíritos dessa envergadura, apresentam, né? Então, quer dizer, são trabalhos variados que eles têm ali. Compromissos pessoais, compromissos com o grupo de trabalho, né? Enfim. Depois de algum breve repouso, o irmão Anacleto convidou-nos a arrumar a igreja, onde o senhor bispo estaria celebrando o sacrifício da missa, para logo atender à entrevista concertada com a professora Eutímia e o seu esposo logo após o ato litúrgico. E a gente vai lembrar que enquanto, né, essa excursão, essa atividade acontecia, aquele nosso problema terreno continuava suspenso, né, continuava, na verdade, em andamento, né? Então o Padre Mauro, vivendo todo o seu constrangimento e expectativa, depois de conversar com o bispo, a professora Eutímia, agendada para conversar também com o senhor bispo, para falar sobre o problema com o Padre Mauro, o drama que se encontrava naquela expectativa do abuso que ele tinha praticado, né, ou que estava na iminência de praticar, mas outras situações pendentes que ele tinha criado. Então, enquanto nós acompanhamos aqui essas atividades no mundo espiritual, o mundo físico aqui continuava aguardando a sua resolução. E aqui então chegou o dia, né, do encontro da professora com o bispo, da diretora, na verdade, com o bispo para falar sobre o comportamento do Padre Mauro. Ele, inclusive, né, que já tinha recebido do bispo a orientação de que ele deveria suspender todas as atividades religiosas e pedagógicas também e ficar ali aguardando a decisão que ele tomaria após conversar com a professora. Encontramos a catedral abarrotada de fiéis, os mais diferentes. Alguns ali se encontravam sem qualquer vinculação com o culto religioso que estava tendo lugar. Tratava-se para eles de um convencionalismo sem sentido, porém de muito agrado social, em razão dos encontros pessoais e das conveniências deles resultantes. Para outros era um motivo para a exibição de roupas, adereços e joias. Para alguns poucos, no entanto, era o momento de comungar com Deus, de sentir-lhe mais direto o contato, de experimentar paz e dialogar com a consciência. Bom dia, Marion. Então aqui a gente já viu também com André Luiz, lá no livro Libertação, quando ele falava, né, sobre o momento em que ele acompanhava aquela personagem, a Margarida, que vivia um processo obsessivo extremamente severo, e ela então naquele dia decidiu frequentar ali, ir à missa. E aí então André Luiz acompanhou
E aí, chegando na igreja, ele comentava também sobre a postura mental de cada pessoa ali presente, sendo ali que pouquíssimas pessoas, apenas uma senhora, estava conectada mentalmente, né, com o propósito daquele compromisso, daquela missa, mas que em pouco tempo ela cedeu àquelas influências, né, que aconteciam, e ela então voltou, né, a dispersar-se mentalmente, não mais estando ali de pensamento, mas apenas de corpo presente. Então aqui o que o Filomeno observa nessa catedral é então exatamente isso, 3 grupos diferentes. Havia aqueles então que simplesmente estavam ali por uma questão de convenção social, para agradar as pessoas que conheciam e tudo mais. No segundo grupo, aqueles que iam apenas para fazer uma exibição de roupas, adereços e tudo mais, e alguns poucos que estavam ali presentes para realmente comungarem com Deus. Infelizmente, nós vemos esse tipo de postura não apenas dentro de igrejas, né, mas centros espíritas e outros tantos ambientes, cujo objetivo é a elevação espiritual, mas que ainda, infelizmente, não acontece. Chegamos no momento em que Sua Eminência lia a recente homilia papal, distribuída a todas as igrejas do mundo, advertindo os fiéis quanto ao comportamento aberrante, às extravagâncias do século, aos tormentos e facilidades da luxúria. Admirei-me constatando que providências espirituais estavam sendo tomadas nos diversos segmentos religiosos, para que a avalanche do despudor e da licenciosidade que tomava conta da sociedade fosse detida, preservando-se os valores do matrimônio e da família, dos grupos sociais, dos princípios morais e cristãos, sacudidos pelo vendaval das paixões mais primitivas e perversas. Sua Eminência enfatizava cada frase, apresentando pontes evangélicas com os ensinamentos de Jesus e advertindo os ouvintes a respeito da responsabilidade dos pais e dos educadores na formação da consciência humana, desde os seus primórdios na infância e na juventude. O que enunciava e propunha era perfeitamente compatível com o labor que estava sendo realizado em nossa esfera espiritual de ação. O objetivo era o mesmo: libertar a criatura humana da servidão, dos desejos nefastos e asselvajados. Cada qual, no seu campo de trabalho, laborava em favor da sociedade feliz, pela qual todos anelamos. Então aqui para nós o livro conta para nós uma história, Sexo e Obsessão, relacionada então com o comportamento dos indivíduos, né, da sociedade de modo geral, na liberalização, né, na licenciosidade, que é esse abuso das sensações que infelizmente nós estamos vivendo. E Filomeno, assim como também Anacleto, né, já trouxeram orientações valiosas para nós sobre de que forma que o nosso mundo vem sendo influenciado por essas tendências, né? Lembrando que nesse livro, como eu comentei, o tema é esse, mas nós poderíamos colocar temas variados e cada livro tratando de uma questão específica. Então aqui nós temos a arte, o comportamento, os hábitos, as tendências, né, os vícios morais pedindo passagem aqui no nosso mundo e ganhando espaço. Então, mas ao mesmo tempo em que isso acontece, nós vemos também uma grande mobilização do plano espiritual para despertar a consciência de todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos nos alinhar com os valores mais elevados da filosofia cristã, assim como também de outras filosofias que nós encontramos no mundo, procurando transformar, procurando reformar a humanidade. Terminada a leitura, muito bem apresentada, lembrando que essa homilia papal, ela é lida, né, durante o culto religioso, e aí depois o sacerdote, né, os sacerdotes, de um modo geral, eles fazem comentários a respeito, bem parecido com essa prática que existe dentro do Espiritismo de lermos uma mensagem e fazermos comentários sobre ela, né? Então aqui o Papa passava então para toda a comunidade católica
as suas orientações a respeito do comportamento daqueles que se colocam como adeptos daquela religião. Terminada a leitura muito bem apresentada, tomou o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, e leu comovido: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado. Aqui vale a pena a gente comentar que esse trecho, quando nós lemos apenas como uma passagem evangélica, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, é algo que parece para nós tão distante do nosso mundo palpável, porque quando nós falamos reino de Deus e sua justiça, a nossa mente, né, se distancia aqui do nosso mundo material e vai ali então para as nossas fantasias, para a nossa imaginação, tentando imaginar o que é exatamente esse reino de Deus e sua justiça. Felizmente para nós espíritas em especial, nós lembramos, né, mais uma vez daquela passagem da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o momento em que todas as coisas serão colocadas no seu verdadeiro sentido. Então esse reino de Deus e sua justiça é exatamente a transformação moral, a reforma íntima que todos nós precisamos realizar para alcançarmos a elevação espiritual. E a partir dessa elevação espiritual, naturalmente o reino de Deus começa a se manifestar dentro de nós. Então não é um lugar geográfico, não é um lugar imaginado com grandes monumentos que existe em alguma região do mundo espiritual. Na verdade, nós falamos sobre o equilíbrio, a felicidade, a transformação, e aí então nós percebemos que tudo isso se torna concreto quando nós vemos que isso faz parte do nosso modo de viver, das escolhas que nós fazemos. Vamos lá. Tratava-se de comentários do mestre em decorrência do Sermão das Bem-aventuranças, esta fonte inexaurível, da qual a criatura pode retirar o pão nutriente da coragem para o enfrentamento das vicissitudes, mantendo-se otimista e feliz. Depois de reflexionar por breve momento, ergueu a voz expressiva e exortou os ouvintes à mudança de comportamento em relação a Deus, a si mesmos e à convivência com o seu próximo. Procurou estabelecer paralelos entre o que se pode, mas não é lícito realizar, e aquilo que se pode, que se deve, porém não é oportuno fazer. Essa tomada de consciência leva o indivíduo relutante, entre os valores do mundo e os de Deus, a eleger primeiro aqueles que conduzem ao reino dos céus, porque de sabor eterno, enquanto que os outros, mesmo quando aparentemente importantes, têm o valor que lhes é atribuído, não merecendo mais do que a consideração relativa de que se revestem. Então, muitas vezes nós vemos os compromissos do mundo muito mais importantes que os compromissos espirituais, e isso porque nós elegemos o nosso mundo material como sendo a nossa maior realidade. E o mundo espiritual, nós ficamos na expectativa de que um dia possamos alcançar, ou até mesmo que ele seja verdadeiro, de acordo ali com a intensidade da fé que nós alimentamos. Procurou evidenciar a necessidade da renúncia ao secundário, o mundo físico ante o primordial, o mundo espiritual, procurou evidenciar a necessidade da renúncia ao secundário, o mundo físico, ante o primordial, o mundo espiritual, assim optando pelas questões superiores do espírito imortal na sua busca de plenitude. Concluiu informando que aqueles que sabem escolher sempre logram receber além do que foi buscado, recebendo, por acréscimo de misericórdia, muito mais tudo quanto lhes é acrescentado. Concluiu o sermão ante a emoção de alguns sinceros ouvintes que procuraram introjetar os ensinamentos ao tempo em que se harmonizavam interiormente. O bispo deu prosseguimento ao ato litúrgico, logo o encerrando e recolhendo-se à sacristia.
Terminadas as saudações de alguns fiéis, à medida que a igreja se esvaziava e a movimentação sucedia a tranquilidade, o casal, assinalado para a entrevista, aguardou o momento oportuno, sem ocultar a ansiedade e a angústia de que se via possuído. Foi o senhor bispo quem tomou a iniciativa de convidar os esposos a que se acercassem da imensa mesa que se encontrava no centro da sala, propondo-lhes sentar e dando início à conversação anelada. Não havia ninguém mais além deles. Foi o esposo de Dona Eutímia, o senhor Renato, quem deu início à narrativa, explicando que a consorte, depois de muito abalada com o acontecimento que relataria logo mais, confidenciou-lhe o ocorrido, convencionando-se que ninguém melhor do que a autoridade eclesiástica para orientar o comportamento desejável naquele momento grave e diante do acontecimento de alta relevância. Aqui só para a gente lembrar, né, que ela era diretora de uma escola essa que tinha ali, de alguma forma, né, uma parceria, um vínculo com a igreja, tanto é que o Padre Mauro era um dos professores desse local. Então, nesse momento em que essa situação aconteceu, nada melhor do que recorrer à própria autoridade da igreja para a resolução dessa situação. Bom ouvinte, acostumado às confissões auriculares, o bispo tinha o senho carregado, demonstrando preocupação compreensível, enquanto preservava a atenção aberta. Aqui vale lembrar, né, pessoal, que quando o Padre Mauro trouxe esse assunto, e agora diante do casal, que vinha trazer também agora outra versão dessa situação, lembrando que o Padre Mauro foi bastante sincero naquilo que ele disse, mas agora é a visão da pessoa que observou aquilo. Uma das grandes preocupações do bispo era, além da própria situação, com a imagem da igreja, que ele tinha por compromisso da liderança que ele ocupava de lidar com essa situação da melhor forma possível, sendo justo de todas as formas, porque isso ele disse para o próprio Padre Mauro, lembrando que deveria ali tomar providências, deveria cuidar para que aquela situação fosse resolvida da melhor forma, que ele próprio consultaria os códigos canônicos para ver exatamente ali de que forma que essa situação deveria ser trabalhada. Então, essa situação que nós vemos hoje, observando aqui de tudo que foi relatado para nós, que esse bispo era uma pessoa bastante sincera, bastante devotada às causas da igreja, ao trabalho, né, de condução desse grande rebanho que era afiliado à Igreja Católica, nós podemos estender isso para a nossa realidade hoje, quando nós acompanhamos, né, esses muitos escândalos que, infelizmente, acabam tomando as instituições religiosas, em especial aqui nesse caso da própria igreja, quando isso acontece, de que forma que essas lideranças devem se comportar. Há aqueles que acobertam essa situação, há aqueles que procuram trabalhar da melhor forma, há aqueles que precisam levar isso para instâncias superiores. Então, quer dizer, como lidar com tudo isso? Então, nós observamos que quando o Padre Mauro veio fazer a sua confissão, o bispo, então, ficou realmente numa situação bastante angustiante, porque ele deveria tomar providências ali de situações que... qual seria exatamente ali a dimensão? De que forma que isso poderia se tornar um escândalo, prejudicando todo o trabalho, o legítimo trabalho feito pela instituição? Assim também a grande preocupação que havia por parte dos espíritos, para fazer com que tudo isso fosse controlado da melhor forma, inclusive inspirando a própria professora, né, professora Eutímia, para que ela primeiro se equilibrasse, organizasse o raciocínio em torno daquela situação e não simplesmente fazer com que um escândalo acontecesse, prejudicando a escola, prejudicando a igreja, prejudicando as crianças que foram vítimas dessa situação, prejudicando inclusive o próprio Padre Mauro. Lembrando que nós conversamos, né, sobre situações que já aconteceram na nossa sociedade, em que linchamentos, escândalos, mentiras, né? Então, enfim, tudo isso foi acontecendo. Então, aqui a posição do bispo era realmente uma posição bastante tensa
bastante preocupante. Por isso, como foi colocado para nós aqui, né? O bispo tinha o senho carregado, demonstrando preocupação compreensível, enquanto preservava a atenção alerta, né? Então, é uma situação aqui bastante delicada, que ele enfrentava de todas as formas, não sendo injusto, mas ao mesmo tempo sendo justo dentro do possível, procurando, dentro dessa justiça, ao mesmo tempo também, tratar aquele espírito doente, acolher essa demanda que chegava, muitas decisões que deveriam ser tomadas. A senhora Ló, algo constrangida, narrou ao prelado o fato sem exagero nem omissão, e o consequente choque de que se sentiu acometida, havendo expulsado o sacerdote das dependências escolares. Não negava a surpresa que a acometera ante o ato que considerava aberrante e criminoso, considerando-se ainda a gravidade de ser praticado por um religioso que pervertia uma criança. Elucidou igualmente que não presenciara qualquer cena de sexo explícito, mas implícito em face das circunstâncias e caracteres com que se apresentava o padre envolvido pelos desejos lúbricos em relação ao infante, havendo agradecido a Deus poder interromper o que seria um ato criminoso. Né? Lembrando que o padre Mauro, a professora Eutímia, tiveram em desdobramento uma reunião no plano espiritual, junto com o obsessor, com os orientadores do trabalho, para que tudo fosse inicialmente delineado nos bastidores. Né? Deveria ser afastado e ser oferecido um tratamento, que foi a proposta que foi feita. Né? Então, a ideia era, ele não era apenas ali imaginá-lo como um criminoso, ele era um espírito doente, e nessa sua doença ele precisaria se isolar, se distanciar de todas as atividades que ele desenvolvia naquele momento, mas ao mesmo tempo também se submeter a tratamento. Então esse foi o trabalho, inclusive foi proposto por parte dos espíritos, que após ele atingir ali o equilíbrio, ele então se dedicaria a um trabalho caritativo numa instituição para acolher crianças que eram abandonadas, crianças com deficiência, inclusive o próprio obsessor, que reencarnaria, e dessa reencarnação ele seria acolhido por esse orfanato, vamos dizer assim, seria acolhido nesse orfanato e se tornaria ali uma das crianças cuidadas pelo Padre Mauro. Né? Lembrando que o obsessor e o Padre Mauro eram dois espíritos vinculados de uma existência anterior, onde lá atrás aquele crime foi praticado. Né? O Padre Mauro, que era a irmã X, e o Jean Michel, que era o espírito obsessor, que era uma criança que foi assediada, que foi aliciada naquela época. Né? E o pai do Padre Mauro era o pai dessa criança no passado. Né? Vamos lá. Após um momento de silêncio, a dama aludiu ao sonho de que fora objeto, acreditando tratar-se de uma resposta divina às suas orações, após o qual se sentira muito calma e confiante no futuro, apoiando-se na certeza de que agira corretamente ao salvar a criança das garras do explorador impiedoso. Né? Lembrando que o Padre Mauro também, ele não apenas essa criança foi alvo, né, do seu ataque, do seu desequilíbrio, mas ele também estava envolvido com pornografias, com fotos com outras crianças, sendo inclusive ali envolvido numa rede de pedofilia que inclusive o chantageava, né, o envolvia nesse tipo de crime, né, que não era a primeira vez que ele fazia isso. A Cindizinha colocou, né, muito delicado tomar uma decisão desse porte. Né? Às vezes fica o conflito, tipo evitar o escândalo, não seria deixar a porta aberta para o crime acontecer ou continuar acontecendo? Já soube de casos onde uma família tentou preservar abusador e vítima, abafou o ocorrido e novas vítimas foram feitas. Pois é, essa aqui é a situação. Felizmente para nós, né, Cindizinha, nós não estamos envolvidos numa situação como essa, de ter que tomar uma decisão. Né? Mas no caso, por exemplo, do trabalho, do assistente social, né, que é a sua área, você tem que lidar com essas circunstâncias. Nós temos, né, amigo que é do Ministério Público, da Defensoria Pública, na verdade, da Vara da Infância e da Juventude, em que ele tem que tomar muitas decisões relacionadas com famílias que têm ali crianças abusadas, mulheres violentadas. Então, são situações assim que há necessidade de ponderar, né, de fazer com que a justiça seja aplicada, mas que essa justiça
porque esse é o ponto principal e essa é uma das tônicas que vem sido observadas aqui nesse livro, que a justiça seja feita, mas não no sentido de praticar a vingança. O Conselho Tutelar, né, Angelina, também que trabalha na parte do trabalhou na parte do magistério, né, também encontrava situações assim. Então, quer dizer, a justiça ela deve ser feita de um modo educativo e não de um modo punitivo, vingativo. Então, quer dizer, você evita o escândalo, mas providências devem ser tomadas. Agora, se você evita o escândalo acobertando o comportamento das pessoas, quer dizer, não houve nenhum tipo de medida que pudesse ser corrigida. Então, realmente, assim, só quem trabalha nessa área acaba vivenciando tudo isso, né? Então, quer dizer, na área da justiça, na área pedagógica, na área da assistência social, são vários elementos que devem ser colocados, né? E para isso a gente vai vendo a evolução em cada uma dessas áreas para agirem em circunstâncias como essas. Então, realmente é algo uma situação muito delicada, né? Nós vemos hoje, por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás uma atleta que era nadadora, Joana Maranhão, uma grande atleta, né, da seleção brasileira de esportes aquáticos, participou de Olimpíada e tudo mais, e ela então teve coragem de dizer, já como adulta, que ela havia sido abusada quando criança pelo técnico. Então, quer dizer, a gente vê assim o constrangimento que foi durante muito tempo, Nádia Comaneci também, né? Então, quer dizer, durante muito tempo, como foi difícil para as pessoas e para as famílias revelarem isso publicamente, porque era um constrangimento. As pessoas passavam a ser vistas de um modo diferente, de um modo negativo, sendo julgadas como se as vítimas fossem culpadas. Mas olha como ela se veste, se não fosse por culpa dela e tudo mais, né? Felizmente, na atualidade, nós temos uma mudança de pensamento. E essas pessoas, quando revelam essas situações, rapidamente nós temos ali, né, a própria visão da justiça e a visão da sociedade vendo aquele que cometeu o ato, que cometeu o crime, realmente como ele o responsável, e não a vítima como acontecia antes. Então, nessa condição que você colocou, de querer acobertar, por exemplo, muitas vezes vem por causa disso, né? Para ninguém falar, para não ficar mal falado, né? Então, é realmente uma situação bastante delicada, é uma situação constrangedora, e é uma situação que exige uma ação que seja eficaz, mas aí nós não podemos deixar que dentro dessa eficácia da justiça, nós não deixemos que o Evangelho fique esquecido. Porque o Evangelho vai trazer para nós ali as morais, a máxima moral para nos ajudar nas melhores decisões, né? Então, ainda como nós conversamos, né? Deu uma picotadinha então ali. Então, assim, o que nós vemos é encontrarmos esse equilíbrio entre justiça e caridade, porque no nosso mundo hoje são duas virtudes absolutamente incompatíveis. Quando você quer fazer justiça, você não pode ter caridade com aquele que cometeu o crime. Então, o que nós aprendemos através dos ensinamentos de Jesus é que sim, a justiça precisa ser feita para eliminar o pecado, mas não destruir o pecador, como a gente sempre vê nessa máxima, né, que nós conhecemos. Mas vamos lá. Tá. Então aqui, né, após um momento de silêncio, a dama aludiu ao sonho, acreditando tratar-se de uma resposta divina às suas orações. O sacerdote concordou plenamente com ela. Sem ocultar o seu sofrimento, disse-lhe que o padre Mauro houvera-o buscado, macerado por sincero arrependimento, tentando reparar através da confissão o crime que não fosse a intervenção providencial da diretora poderia haver praticado. Ele reconhecia a culpa e não sabia explicar por que fora vítima de tão penoso processo de loucura. Visivelmente perturbado, viera buscar-lhe o auxílio que lhe seria concedido e suplicar pelos meios próprios para a reparação de tão degradante tentação. Com muito tato psicológico, evitou comentar as aberrações confessadas pelo seu discípulo
não divagando desnecessariamente o mal, que sempre redunda em nefastas consequências quando ocorre ampliação dos comentários em torno do feito desastroso, né? Quer dizer, por parte do bispo, muita discrição, porque aquilo que foi confessado deve ser tratado dentro do seu âmbito próprio, né? E fazer ali a revelação, ampliando os escândalos, nada ia acontecer, até porque a ação da diretora não ia além daquilo que ela presenciou. E se ela tomasse conhecimento desses fatos que diziam respeito à conduta do Padre Mauro e que foi confessada para o bispo, quer dizer, em nada ia modificar, a não ser provocar nela, né, uma angústia maior e até mesmo uma raiva maior daquilo que ela presenciou. Por isso, então, aqui o tato que ele tinha, que ele apresentou para lidar com essas questões. Ou com essa questão, né? Aludiu às providências que seriam tomadas, inicialmente encaminhando o jovem a uma clínica psiquiátrica mantida pela Igreja para casos de tal natureza que, embora não fossem frequentes, aconteciam em razão da fragilidade moral das estruturas humanas nas suas personalidades doentias ou atormentadas, né? Nós já conversamos também que muitas vezes indivíduos acabam buscando a igreja, o seminário, para servirem como sacerdotes, tanto como culpa, que foi o caso do Padre Mauro, ele se sentia culpado e precisava do apoio da instituição, então ele acreditava que seria para ele o melhor caminho, ou então aqueles casos em que as pessoas vão simplesmente por vontade de servir ou por influência da família, sem qualquer vocação, né? Então isso pode acontecer, porque depois então que nós temos o jovem ou a jovem presente dentro da instituição sem essa vocação, nós vamos perceber então ali o afloramento das tendências naturais daquelas pessoas que acabam, infelizmente, se manifestando dessa forma tão negativa. Após o tratamento, que considerava indispensável, o sacerdote receberia a punição canônica conforme a gravidade do delito prevista no direito, e o mal não mais se repetiria. Para evitar-se desnecessário escândalo, propôs com cautela, evitemos comentar um infeliz incidente e explicaremos que, por motivo de saúde, o Padre Mauro está viajando a tratamento fora da cidade, assim interrompendo as suas aulas de catecismo e as outras que ministra na escola. Olha que interessante, né? Então a sugestão do bispo, lembrando que todas as providências seriam tomadas dentro da área da igreja, mas dependendo da forma como essa providência acaba sendo tomada, dá a impressão de que existe ali uma falta de ação. Quando ele diz assim, vamos dizer que ele está viajando, dentro do nosso comportamento natural vamos chamar a imprensa e fazer um escândalo. Então, percebamos que as ações estão sendo tomadas, mas dentro de um círculo restrito de ação, para que isso se torne eficaz e que, mais uma vez, essa justiça seja aplicada, não de uma forma negativa, até porque o caso em si não foi consumado, mas diante daquilo que foi presenciado, essa justiça vem sendo ali então providenciada. Né? Então, mais uma vez, é uma situação extremamente delicada que nós encontramos aqui. Fez-se um silêncio pesado, no qual todos demonstravam sofrimento e angústia. O bispo, compreensivelmente comovido, agradeceu ao casal pela sua excelente cooperação, confirmou as providências que já estavam em andamento e abençoou-os, dispensando-os a fim de que pudessem retornar ao lar em clima de paz. De sua parte, desejava evitar que fosse percebido seu constrangimento e decepção, pois que o jovem sacerdote era-lhe muito estimado
e, de alguma forma, credor de sua confiança até o momento em que narra o drama que o acometia. Reconhecia que o sexo constituía um terrível aguilhão cravado na alma de todos os seres, especialmente os humanos, nem sempre fácil de ser arrancado, senão através da oração, de sacrifícios, renúncias, abnegação e fé na divina providência. Até ele mesmo tivera que vencer inúmeras etapas do processo de superação dos impulsos, de modo a manter-se em paz, aquietando as ansiedades do corpo e do coração. Através do amor ao seu rebanho, dos serviços religiosos a que se afervorara, conseguiu, com a bênção do tempo e os exercícios espirituais, tranquilizar-se, não tombando em perturbação, nem crime decorrente do seu uso. Quer dizer, não vemos aqui alguém que já se depurou, mas um ser humano que, dentro das suas tendências, tem a sua luta íntima, que, como nós vemos aqui, ele vem superando gradualmente, né? Vem ali se libertando gradualmente. André colocou, né? Pois é, mas que ganho moral e espiritual temos que divulgar? Temos se divulgar e destruir a vida do padre, que reconhece seus erros e quer ajuda para se modificar. Colocar na imprensa e a vingança não leva a nada, só a dor e violência. Pois é, o detalhe, né, André, é que geralmente é assim que nós pensamos que as coisas devem ser. Se não for desse jeito, não está bom. O bom é quando a gente vê a fogueira sendo acesa na praça, cabeças sendo cortadas, linchamento para poder mostrar que a justiça foi feita. Porque é assim que nós estamos acostumados, condicionados com a ideia de justiça. E não com a ideia de reabilitação daquele que errou. Pois é, né? Mas infelizmente ainda temos tanto que superar nesse sentido. Por isso que para nós ainda aqui no nosso mundo, a justiça e o evangelho não podem caminhar juntos. Porque o evangelho impede que a justiça seja feita, pelo menos dentro da forma como nós gostaríamos que ela fosse feita. Desafiador para nós, né? Por isso que esses dilemas que nós encontramos é sempre colocar o evangelho acima de tudo. Porque ele traz para nós toda a sabedoria, para que nós, sim, hajamos com justiça. Porém, para que nós não desvirtuemos a verdadeira justiça com as nossas paixões. Muito difícil, Andréa. Por isso que eu comentei com vocês certa vez. Sim, mas para todos, né, Cindizinha, não tem como, né? A Andréa tem sempre comentado, né, da Gi, que trabalha, né, no Ministério Público, na Defensoria, né, Andréa? Que também lida com questões assim, quer dizer, você se depara, se você não se segurar, você vai pegar ali o machado e vai querer cortar a cabeça do outro, né? Para fazer as execuções que aconteciam como aconteciam no passado. Porque é assim que nós somos movidos hoje. Então nós queremos castigar aquele que erra e não reeducar. É realmente um grande desafio. Precisa ser dada a oportunidade de reintegração na sociedade. Esse é o nosso objetivo maior, né, Angelina? Então eu comentava com vocês, Andréa, eu comentava com vocês uma coisa que eu esqueci. O que eu ia falar mesmo? Bom, nós estamos, né? Sim. Quando eu comentei com vocês que eu vi aquela entrevista de um advogado espírita, de um advogado espírita, que ele foi entrevistado, né, e perguntado de que forma que o espiritismo deve ver o comportamento de um advogado de defesa de alguém que cometeu um crime confesso, né, de um criminoso confesso. Quando ele então diz assim, eu cometi o crime, como é que um advogado que adotou a doutrina espírita como filosofia tem, entre aspas, coragem de defender uma pessoa como essa? Um assassino, por exemplo. E aí então ele respondia, né, que o objetivo do advogado de defesa é fazer com que a justiça seja feita dentro daquilo que a justiça propõe. Então, por exemplo, se o crime faz com que a pessoa fique durante 18 anos e 6 meses de prisão, se ele ficar 18 anos, 6 meses e 1 dia, ele está sendo injustiçado. Então o dever do advogado de defesa não é libertar o criminoso,
mas é fazer com que ele tenha todos os direitos garantidos. Então, quer dizer, isso trouxe para nós um esclarecimento muito valioso, né? A gente fala que todos têm direito de se defender, né? Pois é, o problema é que as nossas paixões nos cegam. Então a gente acha que o direito daquele que sofre a violência é maior do que aquele que cometeu o crime. Todos temos direitos. Só que o direito de um é maior do que o do outro, assim nós entendemos. Então, olha, trabalhar nessa área não é fácil. Trabalhar nessa área exige muito equilíbrio, muito entendimento e principalmente evangelho. Pois é, assim como outros tantos, né, Mami? Então, quer dizer, uma criança que acaba sendo assassinada, uma criança violada, tantas e tantas situações que simplesmente ficamos cegos, né? Mas temos que pensar sempre como agem aqueles espíritos que são responsáveis por direcionar esses encarnados que cometem esse crime. Eles vão simplesmente dizer, olha, eu não consigo mais defender essa pessoa, eu não quero mais ele como meu subordinado. Será que um espírito sábio agiria dessa forma? Será que nós seríamos abandonados diante dos nossos erros? Quer dizer, o fato de estarmos desencarnados significa que nós temos que ter algum valor, e quando nós estamos desencarnados, o nosso valor é outro? A justiça é a mesma, os valores são os mesmos, onde quer que nós estejamos. E o nosso desafio é a autossuperação, superarmos nós mesmos. É muito difícil nos colocarmos no lugar de alguém que pratica um crime assim, pois é. E colocar no lugar do outro, eu acho que é a melhor forma que a gente tem de medir as nossas capacidades. André colocou, né, achei tão chocante que não acreditei que tivesse acontecido, né? Pois é. Nós ainda teremos muitos escândalos ainda para chocar nossa sociedade. Cabe a nós agora fazermos ali o balanço, né? Alcançarmos o equilíbrio diante, né, dessas ações, dessas situações. Direitos iguais com base na moral que Jesus nos veio ensinar. Então está aí a grande proposta. De joelhos no milho ainda, né, André? Dona Eutímia e o esposo saíram reconfortados, especialmente por haverem tomado as melhores atitudes que o caso requeria e por saberem das medidas preventivas e outras ocorrências da mesma natureza, também punitivas em relação ao infrator, sem negar-lhe a oportunidade de regeneração. Eram comportamentos sábios. Eram comportamentos sábios aqueles que estavam em curso, já que não se pode destruir o infrator a pretexto de aniquilar o delito, nem inutilizar o criminoso, antes, porém, auxiliá-lo a libertar-se do crime e redimir-se perante a sociedade. Embora a excepcional gravidade do ato execrável do jovem padre, o bispo optou por não evidenciar o mal, nem dar-lhe notoriedade que em nada auxiliaria a sociedade e possivelmente mais a perturbaria. Assim, delineou um programa operacional específico e pôs-se a agir, sem comunicar a outras autoridades eclesiásticas ou ao poder civil para os corretivos necessários, conforme estabelecidos pelo Código Penal, com a intenção de proporcionar ao infeliz equivocado a reabilitação, mediante o qual poderia auxiliar ainda a sociedade no futuro. Naturalmente, receou que o drama tomasse novo curso no porvir, o que não é raro de acontecer. No entanto, preferiu correr o risco, confiante no sincero esforço do paciente e no tratamento a que se permitira submeter. Ele próprio buscaria a melhor clínica para o seu sacerdote e dar-lhe-ia assistência pessoal, a fim de que o enfermo não enveredasse pela loucura ou viesse a cometer o hediondo crime do suicídio, tal a gravidade da situação em que se encontrava. Eram reflexões bem urdidas, porque não fosse a ajuda divina, e Mauro ter-se-ia suicidado, às vésperas ou mesmo antes, conforme fora a esse
crime induzido pelos seus inimigos espirituais. Ficariam para o dia seguinte as providências que deveriam ter o seu curso normal. Né? Então aqui encerra-se, né, o nosso capítulo, trazendo para nós então o desenvolvimento das ações por parte do bispo junto ao Padre Mauro e também a partir ali do depoimento, da conversa, né, com o casal, especialmente com a professora Eutímia. Como me colocou, né, hoje faço uma oração pedindo misericórdia porque a pessoa ainda não entende o que fez, o ônus adquirido, né? Até mesmo, né, a gente lembra que aquela passagem que nós encontramos, né, no final, lá no Novo Testamento, quando Jesus é crucificado, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Então, quer dizer, isso fica muito bonito no Evangelho, mas na prática nós ainda não conseguimos trazer para a nossa realidade. Então, é aqui, pessoal, fechando o nosso trabalho de hoje. Ficamos então com essas ações, que se nós colocássemos para análise de diversos grupos de espíritas não espíritas esse relato, nós veríamos ali comportamento dos mais variados, aqueles que concordam, aqueles que não concordam, aqueles que não acham que é ainda o suficiente, porque o que nós queremos mesmo é a justiça da vingança e não a justiça da reabilitação, a justiça com caridade. Então fica para nós aqui essa reflexão e nós vamos então ter oportunidade de pôr em prática todos os dias, basta que nós liguemos